Contar uma história pra vocês. Vocês acreditam que o PSDB quase chorou pro Kim Kataguiri entrar no partido? Então, gente, é que o MBL ele não tá no União Brasil porque gosta, né? É que meio que o União Brasil tolera eles. Assim, antigamente o União Brasil era o Democratas e o PSL, né? O PSL até que era um partido bom antes, né? O pessoal do Livres ia tudo concorrer pelo PSL. O Bebiano, que era o líder na época, ele estava com medo de perder o controle do partido por causa disso. Então ele deixou o Bolsonaro entrar ali. Na época, o Bolsonaro estava tentando escolher um partido que ele ia sair do PSC, não sei exatamente porquê, e também estava numa luta para escolher vice. Ele pensou em colocar de vice-presidente a Janaína Pascoal. Ela não quis porque ela estava com o filho pequeno e os dois eu acredito que não iam bater muito. O príncipe Felipe, o príncipe Felipe de Orleans, por alguma razão ele brigou com o Bebiano, ele escolheu o Mourão e aí ele foi pro PSL por causa disso, né? E aí quem era mais velho no partido ficou insatisfeito, porque onde o Bolsonaro vai, ele puxa aquela corja dele. Aí o partido virou bolsonarista, né? Quem era mais velho do partido não gostou disso. Na época, os membros do MBL estavam assim mais espalhados pelos partidos. O Kim era do Democratas, o Holiday também era, o Arthur Duval concorreu pelo Patriotas e o Rubinho Nunes pelo PSL, né? E aí juntou os dois partidos e aí fez um só. A maioria dos membros do MBL tudo ficaram ali no União, né? Devo lembrar que não foram todos, que não são todos que concorrem por ele, né? O Márcio Columbi, por exemplo, do PSDB, Constenaro do Novo, a Monielle e o Samuca pelo Podemos. Samuca é inclusive um cara muito interessante. Ele é filho de norte-coreano e ele mora lá em Santa Catarina. É um cara bem interessante de estudar a história dele. Mas enfim, né? Continuando o assunto. Cara, o Kim Kataguiri originalmente ele não queria ser prefeito. Essa ideia veio de dentro de uma pesquisa eleitoral que colocaram o Kim Kataguiri do nada. E aí o pessoal insistiu nele ser prefeito. Ele ia ser um prefeito maravilhoso, e a consequência disso é que os outros prefeitos iam copiar o modelo dele. Mas ainda assim tinha que ter uma espécie de eleição. E aí o que eles fizeram? Fez uma disputa entre o Kim e o Guto. Qual dos dois vai concorrer a prefeito? Foi uma espécie de pré-campanha, né? E nesse evento chegaram a até convidar um deputado de fora, que era do União Brasil, que eu nem lembro qual era o nome, velho. E o problema é que simplesmente o partido, a maioria dos membros nunca levou a sério a candidatura do Kim. Não que não gostem dele, né? A Soraya Tronic, ela adora o Kim. A Soraya Tronic, né? Eu devo lembrar que a Soraya Tronic mudou pro Podemos agora, né? Mas na época, ela era inclusive líder do partido. Eu não sei porque que ela mudou pro Podemos. Bom, ela sempre que fazia um vídeo falando uma coisa assim, os melhores deputados que a gente tem, colocava o Kim bem assim na frente. Olha, o Kim é do nosso partido, o Kim é do nosso partido, porque ela gosta do Kim, velho. Só que o Kim não gosta muito dela. Enfim, né? E assim, o partido ele preferiu apoiar o Nunes, porque se mantém naquela base de se manter no poder apoiando quem já está na frente, né? Isso é uma coisa que a gente chama de centrão, né? Voto útil nunca se faz em primeiro turno. Voto útil se faz sempre no segundo. Porque no segundo só tem dois candidatos. No primeiro sempre tem um monte de candidato, cara. Eu prefiro votar em alguém que parece que não tem chance de ganhar, porque é o certo. É que se é quem me representa, eu voto nele. Eu votei no Dávila, não votei? Se eu não tivesse votado dele, eu ia ter votado na Soraya Tronic. Eu votei na Marina Helena. Se eu não tivesse votado nela, pode parecer bizarro, mas eu acho que eu ia acabar tendo votado na Tabata. Porque eu, sinceramente, prefiro essas figuras do que uma pessoa ridícula, que aparentemente está na frente. Enfim, né? Mas continuando a história,
O Kim Kataguiri, ele tentou lutar por isso, muita gente não levou ele a sério por causa da idade também, né? Quando ele tentou ser presidente da Câmara dos Deputados, só um cara votou a favor dele e até hoje não sabe quem é. O problema dele ser presidente da Câmara dos Deputados também é a idade, né? Porque assim, se o presidente deixa o cargo por impeachment, ou por morte, por afastamento, por renúncia, quem assume é o vice. Se algo acontecer com o vice, aí é o presidente da Câmara dos Deputados. Aí na linha de sucessão eu estou em dúvida. Não sei se é o vice-presidente da Câmara dos Deputados que assume ou se é o presidente do Senado, né? Mas, enfim. E ele não poderia assumir a presidência com 30 anos, né? Acho que ele tem até menos. Se ele concorresse a presidente, ele poderia concorrer daqui a 2 eleições para presidente. E esse eleito ele ia ser o presidente mais jovem que a gente já teve, ia ser eleito com 36. O mais jovem que a gente teve até agora foi o Collor, foi eleito com 40. E para muitos ele é o pior presidente que a gente já teve, né? Pior até que a Dilma. Enfim, né? Mas continuando aqui a história, e vale constar também que tanto o Kim quanto o Nicolas Ferreira adoraram essa ideia de, de baixar a minha idade mínima para ser presidente, porque ambos querem concorrer. Por que Nicolas Ferreira precisa apoiar Bolsonaro, se ele mesmo pode ser presidente? Né? Seu Nicolas, você é esperto, né? Mas enfim, né? Eu odeio esse Nicolas Ferreira. Mas continuando. Ai, derrubei o celular. Continuando, o União Brasil, no final, eles não apoiaram o Kim Kataguiri para prefeito. Mas e se eu te contar que o PSDB tinha ligado aos montes pro MBL pedindo pro Kim Kataguiri concorrer pelo partido? Antigamente tinha aquela dualidade, ou você votava no PT ou no PSDB, a maioria das pessoas. Era sempre Serra, Alckmin, Dilma, Lula, Aécio, era sempre esse povo que estava na frente. Essa dualidade ela não existe mais. O PSDB caiu muito na popularidade dele. Não por desaprovação, é porque parece que ele sumiu, né? O Dória ele tinha renunciado o mandato dele para poder concorrer a presidente. Mas aí o Alckmin mudou para o PSB, foi ser vice do Lula, e aí o PSDB mudou de ideia. E o Dória ele ficou putaço. Basta você ver a cara do Dória quando ele está anunciando que ele não vai mais concorrer a presidente, como ele está assim, raivoso naquele vídeo ali. Dá para ver a expressão facial dele, porque ele queria concorrer, né? Imagina, o que Catarina entrar no PSDB, o PSDB dá uma rasteira dessa nele. Se o Kim trocasse de partido para concorrer a prefeito, se não ganham, ele ia perder o mandato dele de deputado. Então ia ser uma coisa muito arriscada. Eu cheguei a ver lá, fazer lá no debate do Kim uma enquete para ver se o pessoal aprova a ideia. A maioria disse que não. Preferia ele no União Brasil. Porque era preferível ele não concorrer a prefeito e continuar como deputado do que arriscar perder o mandato dele de deputado de bobagem. E o que acontece? Tem os vices nessa história, né? Não é o prefeito que escolhe o seu vice. Isso geralmente é o partido que acaba decidindo. Mano, acredite se quiser, o pessoal lá do União tinha especulado colocar alguém do PSDB, alguma mulher que eu desconheço o nome, né? Estavam especulando que iam colocar alguma mina do PSDB. Depois mudaram para o seu Datena e o Marçal. Imagina isso, Kim prefeito com o Marçal de vice. E o Marçal, eu nem lembro que partido foi que o Marçal concorreu. Graças a Deus isso não aconteceu, né? Enfim, o Datena ele queria ser vice de alguém. Quem não lembra daquele vídeo lá que o Datena tá de branco falando que ele quer ser vice-presidente do Boulos? Eu desconfio que foi o próprio Boulos quem mandou filmar aquilo. Porque o Datena é aqueles cara lá que xinga todo mundo, mas depois quer se comportar bem, reclama muito, mas não faz nada. A maioria do pessoal que votou no Datena é aquele pessoal que fica vendo Cidade Alerta todo dia. E tristemente ele teve mais votos que a Marina Helena. Triste. Eu gosto da Marina Helena. Cara, o Datena não conseguiu ser vice de ninguém, nem da Tabata, nem do Boulos.
e nem do Kim Kataguiri. Então o PSDB quis colocar ele para concorrer a prefeito. Na verdade, aquela candidatura do Datena era para ser candidatura do Kim. Porque o PSDB, ele ligou de monte pro MBL pedindo pro Kim Kataguiri entrar, pelo que dizem. Até o Tarcísio tinha entrado na briga. Ele chegou a telefonar até pro presidente do União Brasil dizendo: coloca o Kim para prefeito. E eles negaram, mano. O Tarcísio, de verdade, ele entrou na briga. Ele queria o Kim para prefeito. Mas o partido preferiu ficar assim centrado. E no final, aquela candidatura que era para ser do Kim, no PSDB, então ficou pro Datena. Até o Tarcísio tinha dito pra gente: olha, se o União Brasil não te quiser como prefeito, concorre pelo PSDB. Ainda assim não deu. Mano, e assim, mesmo se ele concorresse, eu ia acabar não votando nele porque eu prefiro ele como deputado, né? E eu votei na Marina Helena, como eu disse. Enfim, mano, o Marçal, ele é um dos caras mais pilantra da nossa história, se pá, um dos mais caras de pau. Eu não consigo entender como o pessoal gosta dele. Ele é escancaradamente um golpista. Quem nunca ouviu falar da Operação Pegasus? Acho que a maioria das pessoas não ouviu falar da Operação Pegasus, né? Que ele fazia golpe em velhinho. Enfim, né? O que mais eu tinha que falar, velho? E o Marçal, e os caras queriam Marçal de vice pro Kim. Nem o Kim, nem o próprio Marçal aceitou uma ousadia dessa. Enfim, né? É a vida. E é por esse tipo de coisa que o MBL tá querendo fazer o próprio partido, né? Quando acabou a eleição de 22, eles concluíram que se eles tivessem uma base própria, eles teriam conseguido eleger a Amanda e o Renato. Mas eles não conseguiram. Por isso que eles começaram a entrar nessa luta para fazer o próprio partido, e em 2 meses eles já tinham um quinto do necessário. Na verdade, o MBL conseguiu já assinatura suficiente para formar o partido. Porém, o STF ainda está validando. Eu acredito que até o fim do ano já aprovaram, né? Porque eles conseguiram o que precisa para formar o partido. E se eles conseguissem fazer isso, eles iam querer colocar Arthur do Pau para presidente ou Beraldo. Em primeiro lugar, Arthur Duval tá inelegível, porque ele foi caçado por causa daquele negócio do áudio dele, né? Em segundo lugar, eu gosto do Beraldo. Ele tem uma ideia de privatização de presídio que eu curti aquela ideia, né? De liberdade de expressão. Eu gosto do Beraldo mesmo, né? O problema é que ele não ganhou nem para deputado, vai ganhar para presidente, cara. Eu desconfio que ele ia ter, acho que uns 5% de voto ou menos. Ele me falou uma vez que ele queria ser governador. Eu acharia ideal ele tentar concorrer para deputado, para depois governador, para depois tentar presidente, se ele quer uma coisa assim, né? Não é uma escolha ruim, né? Mas eu acho que é uma escolha, tem expectativa baixa, né? Mas assim, o Arthur Duval de jeito nenhum. Dá pra ver que ele é desonesto por trás, né? Que vocês acompanharam aquele vídeo dele que ele tá confessando que ele roubou uma van dele, uma van, quando ele tinha 16 anos? Ah não, eu não roubei, eu peguei emprestado sem autorização. Isso é roubo. Chega a ser engraçado, né? O cara fala isso. Mas enfim, né? Aí se eles conseguirem abaixar mesmo a idade mínima para ser presidente, para que colocar Arthur Duval ou Beraldo para concorrer a presidente? Se pode colocar o Kim Kataguiri mesmo. Cara, eu gosto do Kim, mas ele não teria maturidade para presidente, eu acho. É muito jovem, 30 anos. E eu não digo nem por causa do Collor. Eu digo porque é jovem mesmo, cara. E também uma pessoa quando é muito velha, geralmente ela também parece que não tá mais aguentando, né? O Kim falou que ele não queria se concorrer a presidente, mas já fizeram ele mudar de ideia. Ele me falou isso, pessoalmente, que eu não queria ser presidente. Agora você olha o Lula. Eu acho que o Lula não vai concorrer a presidente de novo. Ele tá caído aos pedaços, cara. A saúde dele, ó, tá lá embaixo. Dizem que ele toma banho sentado num banquinho. Ele caiu do banquinho, aí ele teve aquele hematoma cerebral. Ele podia ter morrido ali. Ele pensou o cara morrer porque ele caiu de um banquinho?
O Salazar, o ditador de Portugal, morreu de uma forma parecida. Ele escorregou numa banheira, bateu a nuca e morreu. Tem uma outra versão que diz que ele caiu de uma cadeira, né? Mas, cara, de uma forma ou de outra, cara, o MBL vai sim conseguir construir o partido. Eles já fizeram, conseguiram as assinaturas necessárias. Mas o que vai nascer disso, eu não sei. Eu só sei o que eu tô contando.